Olá, bem-vindos a mais uma travessia comigo. Há datas em que a gente sente com mais força o peso do que ficou por dizer. O fim de ano tem essa potência, ele não é apenas festa, é balanço. E o Natal, com tudo o que ele carrega de reunião, de família, de memória, de expectativa, de harmonia, também pode escancarar aquilo que está quebrado. O que foi adiado, o que virou silêncio, o que virou distância. Por isso que esse vídeo que eu estou gravando e que vai ao ar exatamente no dia 23 de dezembro de 2025, antevéspera do Natal. Porque Valor Sentimental, o filme ao qual quero tratar neste vídeo com vocês, é um filme que conversa diretamente com esse clima de Natal. Ele não romantiza a família, mas mostra o que a família pode ser quando se torna um circuito afetivo de ressentimento, perdão e reconciliação. Há filmes que não contam apenas uma história, eles expõem um mecanismo. Valor Sentimental é um desses filmes. E por baixo do enredo, ele faz uma pergunta dura e simples, que em dezembro fica mais inevitável ainda. O que acontece com a vida quando o passado vira uma prisão afetiva? E o que muda quando ressentimento, perdão e reconciliação deixam de ser palavras bonitas e passam a ser movimentos reais, capazes de alterar o final de uma história? Antes de aprofundar, eu preciso situar rapidamente o enredo para vocês, porque talvez vocês estejam vendo esse vídeo antes do filme chegar aos cinemas, e ele chega exatamente no dia 25 de dezembro. E eu vou comentar viradas importantes aqui, então talvez, para você que é mais sensível a spoilers, eu recomendo que você pare por aqui, assista ao filme e depois retome esse vídeo. Valor Sentimental acompanha duas irmãs, a Nora e a Agnes, no momento em que o pai delas, o Gustav, reaparece de maneira mais intensa na vida delas após a morte da mãe. Gustav é um cineasta consagrado, mas emocionalmente, digamos assim, truncado. Ele tenta retomar o vínculo com as filhas do jeito que ele parece conhecer, né, através de um projeto artístico, de um novo filme que ele quer rodar. Ele está escrevendo esse filme de retorno e ele convida justamente sua filha mais velha, a Nora, uma atriz de teatro consagrada na área, para ser protagonista. Nora, num primeiro momento, recusa esse papel. E essa recusa não é apenas profissional. Ela expõe uma tensão muito antiga, um acúmulo de ausências e falhas emocionais que nunca se transformaram em uma conversa verdadeira. A trama avança nesse território, digamos assim, mais instável, onde o que está em jogo não é só um filme sendo feito, mas é, na verdade, uma família. Uma família composta por esse pai e essas duas filhas, tentando, talvez tarde demais, quem sabe, reorganizar o que nunca foi elaborado. É a partir desse esqueleto que o filme se torna uma lente tão poderosa para falar de ressentimento, de perdão, de reconciliação, porque ele não trata esses temas como moral da história. Ele trata como uma dinâmica psíquica, como algo que organiza o corpo, o desejo, as escolhas e o modo como alguém se deixa ou não se deixa amar. E isso é muito Natal, no sentido mais realista dessa palavra. O Natal é o momento em que a gente quer recomeçar, mas também é o momento que a gente percebe o que dentro da gente ainda não consegue recomeçar. A gente quer mesa posta, a gente quer paz, mas às vezes a gente carrega o corpo tenso, a memória acesa e uma espécie de nó antigo que nunca desatou. O centro emocional do filme, para mim, é Nora, papel da Renate Reinsve, esplêndida no filme. Nora, a filha mais velha do Gustav, é uma atriz brilhante, intensa, visceral. Em cena, ela se entrega com uma verdade que impressiona.
Mas o filme faz questão de mostrar que essa entrega ela não é leve. Ela parece pagar caro por cada exposição, como se o corpo atravessasse a cena num estado de constante ameaça. E aqui começa o paradoxo que dá sustentação a essa personagem. Nora parece muito mais inteira quando está em personagem teatral do que quando está sendo ela mesma na história do filme. Como se a persona, né, esse lugar do teatro, lugar do texto, do ensaio, da marcação, do enquadramento, fosse ao mesmo tempo o espaço onde ela se encontra, mas também o espaço onde ela se protege. No palco, a emoção ela tem uma moldura. Na vida íntima dela, não. Não tem ensaio, não tem garantia de permanência, não tem controle do que vem depois. E para alguém como Nora, marcado por perdas, ausências, essa falta de moldura ela pode ser insuportável. É por isso que as relações pessoais de Nora soam muitas vezes como relações com uma espécie de teto baixo. O que eu quero dizer com isso? São vínculos que evitam o risco maior de uma intimidade. Ela circula por encontros que permitem intensidade, mas não exigem a aposta total. Há um tipo de proximidade que aquece, mas não compromete. E quando o enredo mostra uma relação extraconjugal, ali no meio do filme, isso funciona quase como um símbolo. Não é apenas uma escolha circunstancial. É um modelo de intimidade sob tutela. Existe contato, existe emoção, mas também existe uma impossibilidade estrutural que impede o salto para uma vida compartilhada. Quando a realidade cobra uma definição, ou quando o outro recua, quando o outro admite que não consegue sustentar uma outra relação, Nora reencontra um lugar antigo que ela conhece bem. O lugar de quem se sente, de novo, rejeitada. E o filme faz essa sensação de novo, pesar. Como se o psiquismo dela reconhecesse o roteiro antes mesmo de ele terminar. Intensidade aqui, no caso, não gera vínculo, vira repetição. E essa repetição, ela se acopla a uma tonalidade, digamos assim, mais depressiva, melancólica até, que atravessa a personagem. Nora parece ter poucos momentos de um riso genuíno, pouca tranquilidade verdadeira na expressão do olhar, pouca sensação de um repouso anterior. Não é apenas tristeza, é um modo de estar no mundo em que a alegria ela não se fixa, a esperança ela é muito oscilante e o vínculo verdadeiro, ele é percebido como perigoso demais para ser vivido sem que ela se defenda tanto. Quando aparece a menção a uma tentativa de suicídio anterior feita por ela, isso não entra como um choque gratuito. Entra como uma confirmação de que o sofrimento dela é antigo, profundo e que, né, existir pode ter sido para ela por muito tempo um esforço sem uma recompensa muito clara no final. E o ponto mais cruel, paradoxalmente falando, né, mais verdadeiro, é que o reencontro com o pai não melhora isso de imediato. Na verdade, de imediato ele piora. O retorno de Gustav, do cineasta, reabre a ferida e desorganiza a Nora de forma concreta, a ponto de atingir o seu trabalho, o seu corpo, o seu cotidiano, como se o circuito afetivo antigo voltasse a funcionar com força total. Gustav, por sua vez, é um personagem que parece ter sido mais capaz de dirigir do que de cuidar. Ele é cineasta, né? Ele vive de autoria, de enquadramento, de controle do que entra, do que fica fora. Quando ele tenta se reaproximar das filhas, ele tenta fazê-lo com um instrumento que domina, um projeto de filme. Ele escreve um roteiro e oferece a Nora o papel principal desse filme. E esse gesto, que poderia soar como uma homenagem, num primeiro momento ele carrega uma violência sutil. Em vez de encontrá-la como filha que precisa do pai no momento em que essa filha perde a mãe, um sujeito que se apresenta ferido, ambivalente, mas vivo, na verdade ele a encontra como uma personagem possível do seu retorno artístico.
como se a reconciliação pudesse ser de alguma forma enquadrada, dirigida num setting de cinema. Como se o vínculo pudesse ser reconstituído pela via do cinema, sem atravessar esse terreno mais árido, esse terreno de reconhecer o impacto de que ele faltou, sustentar a responsabilidade sem justificativa e suportar a vergonha, se é que há, da própria falha. A gente vai descobrir que é assim, muita vergonha. Por isso a recusa inicial da Nora é tão importante. Ela não recusa apenas um trabalho, ela recusa essa forma de funcionar, essa espécie de gramática do pai. Ela diz não a ser capturada de novo por um roteiro que não nasceu do encontro, mas a tentativa de controle do Gustav. Só que esse não, ele cobra um preço. O filme, ele sugere que ao recusar esse convite do pai, Nora também se vê afundando mais e mais na própria melancolia, como se a recusa fosse ao mesmo tempo defesa e colapso. Ela se protege do pai, mas a proteção não cura ela. Apenas impede uma ferida e deixa outra aberta. E essa ambivalência, ela não... Ela é muito clara no filme, mas também ela é muito o que representa o final de ano para muita gente. Às vezes o não protege, mas também mantém a história congelada. Às vezes a gente se defende de um encontro, a gente se prepara por um encontro difícil, forçado pelas circunstâncias do Natal, né, das festas de fim de ano, porque a gente não quer se ferir de novo. Mas, no entanto, a defesa vira uma espécie de inverno prolongado dentro da gente. E é aqui que o ressentimento ele ganha densidade. Ressentimento não é simplesmente guardar a raiva, é ficar preso ao outro como causa do próprio sofrimento. É, na verdade, uma contabilidade moral permanente. Alguém me deve, alguém responsável pelo que se tornou a minha vida. Essa posição é compreensível quando houve abandono emocional, quando a falha foi real, mas ela acaba cobrando um preço muito alto ao longo do tempo. Ela faz o presente ficar suspenso, aguardando uma reparação que raramente vem na forma exata que a ferida exige. O ressentimento dá coerência para a dor e pode virar uma identidade, uma armadura que protege e aprisiona ao mesmo tempo. E Nora parece ter vivido muito tempo com essa armadura, forte para representar, frágil para viver, intensa no palco, econômica na intimidade, brilhante na persona, exausta quando precisa existir sem um personagem. O filme, no entanto, não reduz Nora a apenas uma filha ressentida. Ele mostra que o ressentimento dela é inseparável da sua fragilidade depressiva e que essa fragilidade é inseparável de uma vida onde a autenticidade foi deslocada para a cena. E é por isso que a virada mais delicada do filme acontece não num pedido explícito de desculpas, nem numa conversa reparadora, mas no encontro com o texto, o roteiro que o Gustav criou para esse filme. E que a pedido de Agnes, sua irmã mais nova, Nora então lê esse roteiro. Nora lê, se aprofunda e chora enquanto lê o roteiro. Como se, paradoxalmente, Gustav tivesse conseguido formular algo verdadeiro sobre ela no único idioma em que ele parece realmente competente, o idioma da arte. O texto, que poderia ser mais um dispositivo de controle, ele vira uma fresta. E nessa fresta, Nora parece recuperar algo que o ressentimento ele tinha paralisado. Autoria, agência. Ela não se aproxima do pai por submissão. Agora ela pode se aproximar do pai porque pela primeira vez sente que essa história pode ser dela, pode ser também dela. Então o filme faz um gesto visual a partir disso que funciona como tese. A casa real sai de cena, a casa cheia de cores vibrantes que contava a história da família do Gustav. Por extensão, a história das suas próprias filhas, Nora e Agnes.
Essa casa, então, ela é vendida, muda de dono, muda de cores, muda de atmosfera, mas a força dessa passagem não está em sugerir um apagamento das cores vibrantes que aquela casa tinha, ou um apagamento do passado, como se alguém estivesse ali tentando higienizar, digamos assim, traumas. A força, ela está em outro lugar. O filme parece dizer que o palco original daquela história familiar já não está disponível para sustentar o mesmo desfecho. O lugar em que o circuito se constitui desaparece como suporte. E quando esse suporte desaparece, a narrativa só pode continuar se ela puder mudar de lugar. O que entra no lugar da casa é um setting, o setting de gravação desse novo filme do Gustav. O cenário, então, é todo construído para esse filme, não se ocupa mais a casa como um cenário. Ou seja, é como se fosse o cinema dentro do cinema, a gente vê isso acontecer na parte final do filme. E não para mentir, mas para permitir que a história seja contada a partir de uma outra perspectiva. É aqui que a reconciliação como hipótese começa a existir. Não como um final feliz, como reescrita. Gustav tinha concebido uma história inspirada no suicídio da sua própria mãe. Uma linhagem de desfechos trágicos, um roteiro que parecia carregar no osso, no sangue daquela família, a inevitabilidade da repetição. E que a gente se choca mais ainda quando a gente descobre que Nora também já havia tentado suicídio em algum momento da sua vida. Só que quando Nora assume a personagem principal do filme de Gustav e a gente vê ela encenando a cena final do filme, algo muda no destino do filme e dela. A porta se fecha, a cadeira está ali, o gesto parece apontar para o mesmo fim e ela não se suicida. A repetição, ela é recusada. E essa recusa, ela não é só dramática, ela é uma tese psíquica, é uma reconstrução psíquica. É como se Nora aceitasse entrar no filme, mas sob uma condição implícita. Essa história não pode ser contada como um destino herdado, fadado à repetição. Não pode ser apenas a história da mãe do Gustav. Também precisa ser a história dela, da Nora. A perspectiva de quem permaneceu viva, talvez vivendo com dificuldade, talvez se arrastando, mas viva. E que agora encontra um motivo muito sólido, muito mais luminoso para permanecer viva, sem precisar morrer para provar que a dor ela foi real. Nesse ponto, perdão deixa de ser palavra moral e vira mudança de posição subjetiva. Perdoar aqui não é absolver. E absorver também, vou usar aqui o ato falha, o Gustav e o pai. Não é dizer você estava certo. Não é romantizar o abandono. É recusar que a vida continue inteira refém do que faltou. É diminuir o poder que o passado tem sobre o presente. É sair do lugar em que o pai é a causa total. Embora tenha sido uma causa importante, não vamos deixar de desresponsabilizar esse pai. E retomar um mínimo de autoria. E é por isso que esse movimento ele tem um impacto estrutural sobre a melancolia. Não porque a depressividade da Nora desapareça por encanto, mas porque o eixo de sustentação mudou. Em vez de viver com alguém condenada a repetir o destino trágico da linhagem da família, Nora se vê como alguém capaz de interromper essa repetição. Em vez de carregar a vida como fardo sem propósito, ela encontra uma linha de futuro, um gesto, um projeto, uma inscrição, onde a vida não precisa mais ser apenas sobrevivência. A reconciliação, então, ela aparece como uma hipótese possível, não como um conto de fadas. O filme está longe disso. Ela não apaga o abandono, não repara retroativamente os anos, mas ela cria um novo regime de sentido. Gustav, que sempre tentou dirigir o mundo, agora é obrigado a ceder algo do controle para que Nora exista ali como sujeito e não como apenas parte do elenco. E Nora, que sempre foi muito forte na persona,
que ela imprimia nos palcos teatrais e frágil na vida, encontra um ponto em que a persona deixa de ser fuga, vira travessia. Ao atuar, ela não está apenas representando, ela está se apropriando da própria história, deslocando o destino, recusando o final herdado. O palco e o set deixam de ser apenas o lugar onde ela se esconde, tornam-se o lugar onde ela se encontra. E é aqui que eu quero fechar esse vídeo em chave de Natal, de fim de ano. Porque o Natal, no melhor sentido, não é uma obrigação de harmonia, é uma chance que muitos têm de reposicionar a própria história. Nem sempre existe reconciliação possível e às vezes o mais saudável é manter os limites. Mas quando existe um caminho, ele quase nunca nasce de frases prontas ou de gestos performáticos. E o Natal é um grande palco para isso, diga-se de passagem. Ele nasce de uma mudança de lugar interno. Sair do ressentimento como identidade, sair da repetição como destino e abrir uma fresta onde outra narrativa possa ser contada. O fim de ano tem esse convite, digamos assim, silencioso. Não apaga o que doeu. Não é para fingir que está tudo bem, mas é escolher o que a gente vai fazer com isso daqui para frente. No fim, Valor Sentimental não é um filme sobre dar a volta por cima, perdoar porque é bonito. É um filme sobre o que acontece quando uma vida foi construída com pouca intimidade segura e muita defesa. E sobre como, paradoxalmente, a arte ela pode ser o primeiro lugar onde alguém oferece algum tipo de aproximação do real sem ser tão destruído por ele, sem ser aniquilado por ele. Ressentimento, perdão e reconciliação aparecem menos como conceitos e mais como movimentos. Ressentimento como prisão do passado, perdão como retomada de autoria da vida e reconciliação como reescrita compartilhada, quando e se ela for possível. E talvez seja isso que o Natal possa significar para muita gente. Não um final perfeito, mas a coragem de não repetir o pior desfecho. O Natal em que a porta se fecha, a cadeira está ali, a memória pesa, e ainda assim a vida ela não precisa cair. Ela não precisa se transformar em frangalhos. A você que me acompanhou nessa travessia de 2025, novas travessias poderosas para 2026 e um Feliz Natal.